Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal do Professor Financeiro. Eu sou o Lucas, sou professor e planejador financeiro. E no vídeo de hoje decidi trazer um tema que eu acho que é de grande interesse da maior parte dos brasileiros, que é a compra da casa própria. Afinal, qual foi o brasileiro que nunca sonhou em ter seu cantinho, ter seu lugar? Nós trazemos isso da época dos nossos avós, que já diziam aquela famosa frase: quem compra terra não erra. Mas o mundo mudou, os valores são outros, os juros são outros. Afinal, hoje em dia ainda vale a pena financiar uma casa? Ou vale a pena morar de aluguel? Nas redes sociais nós vemos diversas discussões trazendo esse tema. Eu não estou aqui para contribuir com as discussões, mas sim para trazer informação e trazer dados. E vamos entender direitinho como é que funciona o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é uma forma de crédito onde o banco vai lhe emprestar um dinheiro para você poder quitar o seu imóvel e você vai devolver esse dinheiro ao longo de muitos anos, acrescido de juros, taxas e seguros. Geralmente fazemos nossos financiamentos em torno de 30, 35 anos. Ou seja, como qualquer empréstimo, quanto mais tempo você demora para quitar, mais juros vão correr ao longo dos anos. E aí eu vou apresentar para vocês quais são as etapas que a gente tem para poder financiar um imóvel. Bom, então vamos verificar qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para entrar no financiamento imobiliário. O primeiro passo é a escolha do imóvel. Isso faz total diferença. O local que você vai morar pro resto da sua vida e também vai fazer diferença para o financiamento. Então, por exemplo, eu escolhi uma casa, vou fazer uma casa bem bonitinha aqui. Essa casa é um imóvel usado. Se for um imóvel usado, vou ter que dar de entrada 50% do valor deste imóvel. Já que se for um imóvel novo, eu vou ter que dar 30% de entrada desse imóvel. Isso valores mínimos. Posso dar mais se eu quiser, mas no mínimo usado 50% e o novo 30%. Até um tempo atrás, o imóvel novo era 20%. Aí houve umas mudanças e reajustes recentemente, agora temos que dar no mínimo 30%. A vantagem de fazer um financiamento no imóvel novo é que se você comprar ele na planta, você pode diluir esse pagamento da entrada nas parcelas que são pagas à construtora. A desvantagem é que você não pode receber o imóvel na hora, vai esperar alguns anos até ele ficar pronto para poder conseguir entrar no imóvel dos seus sonhos. Depois da escolha do imóvel, qual é o próximo passo? Análise de crédito. Afinal, você vai ter condições de assumir esse financiamento? Primeiro, o banco verifica se você tem um bom histórico financeiro, que significa nome limpo, um bom score de pagamentos, etc., entre outras coisas. Além disso, também é verificado um valor máximo de financiamento, que é exatamente o valor do imóvel menos a entrada. Então, tendo esse valor máximo, está dentro das condições, você pode financiar este imóvel. E também prazo e condições, em quanto tempo você vai financiar, quais são as taxas de juros, tudo isso é incluído na hora de fazer a análise do crédito. Então, verificou se você tem um bom histórico financeiro, o valor máximo está dentro do aceitável e os prazos e condições foram estabelecidos, podemos partir para o próximo passo. Então, depois da escolha do imóvel e da análise de crédito, agora você precisa entender como é que a parcela do seu financiamento vai ser formada. Então, vamos supor aqui que isso aqui é a sua parcela. Essa parcela ela é dividida em algumas partes. Essa primeira parte aqui nós chamamos de amortização. O que é amortização? Vamos supor que seu imóvel ele foi dividido em vários pedacinhos e cada pedacinho dele foi embutido dentro de uma parcela. Então, cada vez que você paga uma parcela, você está quitando um pedacinho do seu imóvel. Então, o nome disso é amortização. E além disso, junto com a amortização, nós temos os juros. Já os juros, eles são relativos ao empréstimo que você fez com o banco. Então, se você junta a amortização com juros, você está compondo o valor ali da sua parcela mensal ao longo desses anos de financiamento. Além dos juros, nós temos o MPI. O que é o MPI? É um seguro que é feito para você se proteger em caso de morte ou invalidez. Por exemplo, você é o financiador. Você, por algum motivo, infelizmente, faleceu ou ficou inválido. Você não vai poder mais honrar com esse financiamento. Esse seguro automaticamente quita o valor do imóvel para a sua família não ter que arcar com essa despesa. Além do MPI, nós temos também o DFI, que é de danos físicos ao imóvel. É outro seguro que nós temos para proteger contra danos estruturais. Se você comprou, por exemplo, um apartamento e existe um dano estrutural no prédio, você tem um seguro que pode te proteger em caso de problemas de perda do imóvel. Então vale muito a pena ter também esse seguro. E por último aqui, nós temos algumas taxas que são embutidas nesse valor por conta de processos administrativos, etc. Ok? E depois que você entendeu como a parcela é formada, agora você precisa entender quais são os sistemas de amortização para a quitação do financiamento imobiliário. Nós temos basicamente dois sistemas de amortização. Nós temos o SAC, nós temos o Price. O SAC ele é muito mais comum e conhecido aqui no Brasil porque nós temos dentro dele a amortização, ela tem um valor fixo
e os juros eles vão regredindo ao longo dos anos. Então é muito comum a gente ver o financiamento onde a parcela começa com R$ 3.000 e lá ao final dos 30 anos está com R$ 600. Por quê? Porque ao longo do tempo os juros eles vão ficando menores e essa amortização ela vai se mantendo constante. Então por conta disso a parcela vai sendo regressiva. Já o Price ele tem uma parcela fixa, só que aí a diferença é que essa parcela fixa nós temos uma amortização que ela começa pequena e os juros começam maiores, só que ao longo do tempo vai invertendo. A amortização vai crescendo o valor dela na parcela e os juros vão regredindo. E aí você tem sempre um valor fixo. É importante você ter o sistema Price quando você quer uma previsibilidade de pagamento. Logicamente que o sistema de amortização do saque é melhor porque vai pagando menos. Então, quando você vai pagando menos, vai sobrando mais dinheiro para você fazer outras coisas. Investir, guardar, planejar o futuro, etc. Mas o Price tem aquela previsibilidade. Então, ele é mais usado quando é um financiamento de curto prazo. Quando é de longo prazo, como é o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, de 30, 35 anos, a gente usa bastante o saque, porque a gente tem essa questão de hoje a gente investe um pouco maior, conforme os anos vão passando, as coisas vão ficando mais caras, mas a parcela do financiamento vai ficando mais barata. Então isso vai dando pra gente também um pouquinho mais de folga para poder gerenciar melhor o nosso dinheiro. E outro assunto interessante aqui do sistema de amortização é aquele assunto que o Primo Pobre fez no canal dele, que foi até o vídeo dele que bombou, que fez ele ficar conhecido no Brasil todo, que é como ele conseguiu quitar o financiamento dele de 30 anos em apenas 3 anos. Foi exatamente fazendo o sistema de amortização, que é você recebeu um dinheiro extra, 13º, recebeu um bônus, né, fez renda extra, esse dinheiro você consegue pegar e aplicar no seu financiamento para poder amortizar os valores lá do final. Então, por exemplo, se sua parcela hoje é de 3 mil e você recebe um bônus aí de 30 mil, significa que eu vou quitar 10 parcelas? Não, você vai quitar muito mais porque o que você está amortizando é lá do final. Então lá no final a parcela é R$ 600, além de estar fazendo esse valor muito mais baixo, você está antecipando juros. E quando você antecipa juros, os juros eles deixam de existir ou eles ficam muito mais baixos. Então com 30 mil, às vezes, você consegue, sei lá, diminuir 10 anos do seu financiamento. Então isso é muito interessante, porque você não precisa ficar refém 30, 35 anos no financiamento para conseguir ter o sonho da sua casa própria. O sistema de amortização ele vai te ajudar a antecipar esse sonho. Então, vamos entender agora quais são as fontes de recurso para esses financiamentos. Então nós temos basicamente dois sistemas. Temos o sistema financeiro de habitação e temos o sistema financeiro imobiliário. O sistema financeiro de habitação, ele utiliza a poupança e o FGTS das pessoas como fonte de recurso para emprestar esse dinheiro. Então, por exemplo, esse aumento que teve agora recentemente, de 20% para 30% do valor mínimo de entrada para imóveis novos, se deu porque em 2024 mais de R$ 1 trilhão foi retirado da poupança das pessoas, né? As pessoas precisaram gastar ou resolveram alocar esse dinheiro em outro local que rende mais. E por conta desse valor que diminuiu de empréstimo, então o sistema teve que readequar, né, o valor da entrada para poder conseguir financiar como estava conseguindo fazer anteriormente. Além disso, nós temos os juros, eles são limitados por ano, então existe ali um limite máximo e existe um limite máximo também do valor do imóvel. Então, se o imóvel ele atinge aquele teto ali, ele entra dentro do sistema financeiro de habitação. Se ele passa desse valor, ele já passa para cá, o sistema financeiro imobiliário. E aí, esse sistema financeiro imobiliário, ele tem juros, não tem limite, né? Então ele pode ser negociado ele de banco para banco, pode variar, né? Pode ser valores muito altos. Eles são utilizados para imóveis de alto padrão. Então, se o imóvel é de alto padrão, é porque ele é um valor acima daquele estipulado pelo sistema financeiro de habitação. E além disso, você consegue negociar esse valor de banco para banco, certo? Então, esses dois sistemas são basicamente os que compõem as fontes de recursos, né, para poder financiar um imóvel no Brasil. Então, depois de conhecer as fontes de recursos, vamos conhecer os principais programas que nós temos para financiamento imobiliário no Brasil. O mais famoso de todos, a Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa do governo federal, que aí se você tem uma renda máxima ali, que você não consegue financiar uma casa nos valores normais, vamos dizer assim, o governo te dá um subsídio para isso, então você tiver uma renda máxima, não lembro agora os valores atuais, mas tipo de R$ 8.000 no máximo por família, e o valor do imóvel no máximo 250 mil, você consegue entrar no programa Minha Casa Minha Vida, porque o governo te dá esse subsídio para você conseguir financiar com valores mais baixos. Além disso, nós temos o FGTS, que é o valor, né, que é do trabalhador, da pessoa que fica preso, mas aí, pelo menos para isso, a gente consegue sacar. Você pode utilizar ele para poder abater, né, do seu financiamento ou aumentar o valor da sua entrada no financiamento. E nós temos um consórcio, que é que eu coloquei só para poder complementar, mas que assim, eu não considero uma saída muito boa, porque você tem um consórcio, você vai pagando o consórcio até você receber a carta de crédito. Você pode receber logo, você pode receber lá no final,
e você pode dar um lance para conseguir receber antes. Só que o consórcio, como dizem, não tem juros. Mas, por outro lado, ele tem reajuste anual. Né? Então, por exemplo, conforme a inflação vai aumentando, ele vai sendo reajustado para poder acompanhar o valor da inflação. Então, assim, eu não gosto muito dessa opção, mas eu coloquei aqui porque é uma possibilidade. Você entrar no consórcio do imóvel e receber uma carta de crédito para poder aplicar para um financiamento imobiliário ou pagar o imóvel à vista, né? Depende de como foi o valor do seu consórcio. E aí, quais são as principais alterações que podem acontecer ao longo dos anos para o seu financiamento imobiliário ter algum problema ou não sair como esperado? Podemos ter atraso nos pagamentos, né? Então, por exemplo, se você não está conseguindo honrar com os pagamentos do seu financiamento e se por um acaso você atrasar 3 meses, o banco ele pode executar o seu imóvel. Ou seja, o imóvel você comprou, é seu, mas não é seu, é do banco. Enquanto você não quitar esse imóvel, ele é do banco. Então você tem que honrar com os pagamentos até conseguir finalizar o financiamento. Por isso que é muito importante, sempre que sobrar um dinheirinho, você conseguir amortizar, porque você vai diminuindo essa dependência, né, do banco, e aí com o tempo você conseguir se livrar desse financiamento. Você pode fazer também uma portabilidade de crédito. Por exemplo, hoje, no atual momento, estou gravando esse vídeo em março de 2025, a taxa Selic está 14,25. Quando a taxa Selic está alta, os outros juros costumam acompanhar, porque a taxa Selic é a taxa mãe dos juros. Então, outros juros estão ali sempre muito próximos desse valor. Então, quando os juros estão altos, você tem uma tendência de pagar juros muito altos no financiamento imobiliário. Então, por exemplo, hoje não é um bom momento para financiar um imóvel porque você vai pagar muito mais caro do que se tivesse com juros menores. Mas digamos que por algum motivo você precisa, era o momento, você tinha o dinheiro, você financiou. Com esses juros, você vai pagando aí ao longo dos seus primeiros anos, digamos que lá em 2028 a Selic está baixo, sei lá, está 7%. Então, os juros dos financiamentos lá em 2028 vão estar muito mais baixos. Então, ao longo desse tempo, você pode pedir uma portabilidade do crédito ou para outro banco ou para o próprio banco. Então, por exemplo, se você financiou pela Caixa e você quer que a Caixa diminua os juros por conta que a taxa de juros está menor, você pode pedir. Se ela se negar, você pode falar, então beleza, eu vou para outro banco, vou levar meu financiamento para lá. E aí você consegue fazer essa alteração. Não é tão simples como eu estou falando aqui, tá? Eu estou dando um exemplo aqui bem simplório, só para poder você entender como funciona. Mas, obviamente, existem pequenos detalhes ali, pormenores, que você vai precisar entender na hora de pedir essa portabilidade de crédito. Mas é uma possibilidade para você poder diminuir os juros ao longo do tempo. E além disso, tem a amortização antecipada, que eu já comentei ali no sistema de amortização anteriormente, que é você conseguir quitar ele em menos tempo, amortizando o valor lá do final do financiamento. Bom, então aqui foi uma explicação bem simples de como funciona o financiamento imobiliário. Logicamente, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, existem canais onde você pode procurar no site dos bancos, você ir na agência, pedir para o gerente, entender como funciona, fazer uma simulação, tudo isso vai te ajudar a entender melhor se é a hora para você fazer o seu financiamento. Então, aproveitando aqui também para compartilhar minha história, em 2013 eu e minha esposa compramos um apartamento novo na planta, que inclusive é esse apartamento aqui, e ele foi pago nos primeiros anos para a construtora. Então a parcela que a gente pagava era pago para a construtora e o apartamento ele foi entregue em dezembro de 2016. E aí nesse momento era a hora de transferir a dívida que a gente tinha para a construtora para o financiamento imobiliário. Só que aí juntando esse valor que foi pago para a construtora, mais outras economias que a gente tinha, mais o nosso FGTS, a gente conseguiu dar, se eu não me engano, 50% de entrada do valor do imóvel para o financiamento. Então isso entrou dentro dos requisitos. E esse financiamento ele foi feito ao longo de 35 anos, como bons brasileiros que somos, e a gente começou a pagar essa parcela, se eu não me engano, na época era o valor de 2.000 e poucos reais. E a gente pagando, a gente começou a pensar como poderíamos conseguir diminuir esse financiamento em anos, né, para poder não quitar em 35 anos. Só que na época eu pensei assim, não, vamos quitar ele em 15, vamos quitar ele em 18, né? É uma maneira que a gente tem aqui de conseguir diminuir esse tempo de uma forma bem saudável. E aí com o tempo também eu arrumei emprego para ganhar melhor, minha esposa também, né, recebeu um aumento lá no trabalho dela, e a gente pegou essa diferença e começou a juntar dinheiro para poder tentar amortizar. Só que a gente ficou na dúvida, a gente vai amortizando aos poucos ou vamos juntando dinheiro para poder pagar tudo e quitar logo de vez o apartamento? E a gente acabou optando pela segunda opção. A gente decidiu juntar o dinheiro, então o que a gente estava guardando aqui também, de uma certa forma, ia rentabilizando, né, nos nossos investimentos, que a gente estava guardando, e a gente juntou um dinheiro, juntamos nosso FGTS, porque do tempo que tinha sido dado a entrada já tinha alguma coisa, não era muita coisa, mas já tinha, e pegamos e conseguimos quitar o apartamento em apenas 4 anos. O que era para ser um financiamento de 35 anos, para a gente durou apenas 4 anos, porque a gente teve aqui a disciplina, a paciência, a educação de conseguir juntar um dinheiro
e quando tínhamos um valor ali aceitável, falamos, pronto, agora é o suficiente para a gente conseguir quitar esse apartamento. Então, por conta disso, hoje nós temos um apartamento quitado e não temos dívida com o banco. Não temos preocupação se a gente não pagar a parcela, o banco pode vir tomar da gente. Isso é um alívio, poder dormir todo dia e não ter essa preocupação. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você acha que fez algum sentido, se você aprendeu, se você acha que eu contribuir um pouquinho com a sua educação e o seu planejamento financeiro, deixa o like, se inscreve no canal e se algum assunto que você quer ver aqui no canal, deixa nos comentários que eu respondo e farei o vídeo quando possível, tá certo? Obrigado mais uma vez e até a próxima!